Olá, bem-vindas e bem-vindos ao curso Saneamento Básico e Recursos Hídricos, Direitos e Responsabilidades. Eu sou a professora Maria Galeno e estou trabalhando com vocês o tema Desenvolvimento e Sustentabilidade. Nesta nossa aula, nós iremos falar especificamente sobre o ODS 6, Água Potável e Saneamento. Nós vamos falar um pouco sobre as metas do ODS 6, bem como a transversalidade que o ODS 6 apresenta. Em primeiro lugar, eu quero que vocês vejam a importância que a água potável e o saneamento têm para o desenvolvimento. Isso porque, segundo o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos de 2024, metade da população mundial passa por uma grave situação de escassez de água durante pelo menos uma parte do ano. Além disso, segundo esse relatório, um quarto dessa população mundial ela enfrenta níveis extremamente altos de estresse hídrico por usar mais de 80% do seu suprimento anual de água doce renovável. Além disso, esse relatório ele traz um outro ponto importante a observar: a dificuldade que se está tendo cada vez mais para se obter água potável. Então, esses são os principais problemas que esse relatório anual da ONU sobre desenvolvimento de recursos hídricos traz, e são as principais preocupações que nós temos. É por isso que o ODS 6, Água Potável e Saneamento Básico, ele tem como característica de ser o mais transversal de todos os ODS, porque todos são transversais, mas esse aqui ele é considerado o mais transversal de todos e representa toda a transversalidade dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E qual é esse objetivo 6? Água potável e saneamento. Ele tem como objetivo assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável de água e saneamento para todos. Então, aqui nós temos alguns temas importantes. Disponibilidade, ou seja, todos têm que ter acesso à água. A gestão dessa água e desse saneamento, ele também tem que ser sustentável, então ele tem que respeitar, obedecer aqueles elementos dos objetivos da sustentabilidade, como meio ambiente, questão social, questão econômica, questão política, a questão da desigualdade. Ele tem que abranger a todas as pessoas. Então, ele é ele tem que obter, digamos assim, ele tem que ter também o que nós chamamos de boa governança dos recursos hídricos. Esse sendo o pilar essencial, essa boa governança, onde você tem a participação de todos e de todas, dos governos, das partes interessadas como um todo, que vão dar condições para que nós tenhamos essa boa governança e essa boa gestão dos recursos hídricos. Outro pilar importante, quando se trata do ODS 6, é que ele tem que ter a participação e engajamento de todas as partes interessadas, porque água é vida. Mas ninguém vive sem água, não existe um planeta se não tiver água. Então, ele é essencial para a manutenção da vida terrestre, para a manutenção dos oceanos, para o equilíbrio dos ecossistemas de um modo geral. Passando isso, feitas essas primeiras considerações sobre o ODS 6, nós vamos explicar para vocês o que seriam essas metas do ODS 6. Essas metas elas são colocadas para que direcione o uso desse e o aproveitamento tanto da água potável como dos
do saneamento básico e bem como a gestão. E a primeira dessas metas é a que trata de que a água ela tem que ter um acesso universal. Esse acesso também tem que ser equitativo, bem como a água tem que ter um preço acessível para todas e para todas. O que significa isso? Primeiro, um acesso universal significa que todas as pessoas, todas, têm que terem água, porque senão nós morreremos, não haverá vida. Equitativo significa que todos têm que ter maneiras iguais de ter esse acesso. Não pode ser desigual esse acesso. Mas também a água tem que ter um preço, não a água em si, mas o próprio tratamento que essa água passa. Então, tem que ter um preço, e esse preço ele é acessível, porque nós estamos falando de água potável, não é a água por si só, mas água potável, é aquela que nós podemos beber, é aquela que nós podemos utilizar para fazer os nossos alimentos. Então, essa é a água potável, a água que nós utilizamos para o nosso bem-estar. E essa água ela passa por um tratamento, e esse tratamento tem gastos, por isso que ela vai ter um preço. Não é a água em si, mas o tratamento dessa água. E esse preço tem que ser acessível. E não pode ser um preço desproporcional, onde algumas pessoas vão ter acesso, vai ser possível utilizar aquela água potável e outras não. Se possível, não havendo essas condições, aí você vai ter ações que nós chamamos de políticas públicas para que essa água potável seja acessível e que seja disponibilizada a essas pessoas com subsídios, onde o preço, aqueles que têm condições de ter essa água e poderem pagar, pagarão mais para aqueles que não têm condições de pagar e precisam também da água, também ter esse acesso. Então, essa é a ideia desse acesso universal, equitativo e um preço acessível. Quanto ao serviço de saneamento, esse serviço também tem que ser equitativo, o serviço, acesso equitativo a serviço de saneamento e higiene, e que esse serviço de saneamento e higiene ele seja adequado para todas e todas, e, por fim, o que nós chamamos a defecação ao ar livre, com especial atenção para as necessidades das mulheres, das meninas e daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. Aqui nós estamos falando especificamente de saneamento básico. Como nós sabemos, o saneamento básico ele vai exigir também toda uma infraestrutura. Então, ele tem que ser equitativo, porque ele tem que estar disponível às pessoas todas. Todos nós temos que ter uma boa qualidade de saneamento. E a qualidade de saneamento, a qualidade de higiene, também vai refletir na qualidade da água, porque quanto mais poluída for a água, quanto mais problemas haver naquela água, maior será a necessidade de utilizar recursos químicos para que ela se torne potável e assim possamos utilizá-la. E aqui eles fazem uma especial consideração sobre, por fim, a defecação ao ar livre. O que significa? São aqueles lugares, aquelas residências, onde as pessoas não têm um banheiro ou uma fossa, que seja, com um mínimo de higiene, um mínimo de estrutura, para que ela não fique ao ar livre. E porque também há uma outra necessidade que essa meta traz de atender mulheres e meninas, e bem como aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Aqui nós temos que pensar, tanto as mulheres como as meninas, elas têm necessidades maiores, principalmente quando se trabalha com as questões de menstruação. Então, elas precisam de uma higiene maior. Então,
isso necessita que elas tenham essa atenção especial, lugares especiais com higiene, com saneamento. E isso atende também as pessoas em situação de vulnerabilidade, seriam aquelas pessoas que não têm um local fixo para morar, vivem às ruas, de modo geral, então elas também têm que ter acesso a banheiros que estejam disponibilizados para que elas possam fazer sua higiene. Na meta 6, nós falamos sobre melhorar a qualidade de água, reduzindo a poluição e aumentando a reciclagem e a reutilização sem riscos no âmbito mundial. Aqui nós estamos falando de todas as águas de modo geral. Então, o que acontece em muitos dos casos? Seja por falta de um sistema de saneamento, e quando eu falo de sistema de saneamento, eu estou abrangendo aqui o sistema de resíduos, seja resíduos sólidos, seja resíduos líquidos. Eu estou falando também da parte do saneamento, de esgotamento sanitário, que irão aumentar a poluição, sejam dos rios, dos mananciais, de modo geral, das águas e também dos mares. Então, isso é importante a gente perceber, que quanto maior for esse nível de poluição, menor será a qualidade da água. Por isso, nessa meta 3, trabalha-se com a ideia de poluição, diminuir essa poluição, reduzir essa poluição o máximo possível, aumentar a reciclagem para que determinados produtos, como plástico, por exemplo, ele caia nas águas, e nas águas dos rios, também para as águas do mar, as águas dos oceanos de modo geral, e com isso você também tem que trabalhar com a ideia de reutilização. Então, isso é importante para que você melhore a qualidade das águas, para que você evite a contaminação das águas, seja ela por meio de degradação, seja ela por meio de uma contaminação química, seja ela por meio de outros tipos de contaminação que vão também poluir as águas de modo geral. A quarta meta, que trabalha com a questão do uso eficiente dos recursos hídricos, e aqui quando eu falo recursos hídricos, lembre-se daquela nossa aula que nós falamos sobre a diferença de água e de recursos hídricos. A água é o H2O de modo geral os recursos hídricos é toda a água disponível que ela vai ter uma utilização. Então, essa utilização é o recurso hídrico de modo geral. E isso aqui a todos os setores, né? Esse uso eficiente de recursos hídricos a todos os setores. Tem setores, por exemplo, como a agricultura, que ela utiliza muito mais a água e ela devolve essa água de maneira nem sempre muito tratada, passando pelos processos corretos, utilização também adequada, sem exageros, e garantir essa sustentabilidade, como essa água será extraída e como se dará o abastecimento dessa água doce. Então, isso é utilizar, é o uso eficiente dos recursos hídricos, é saber como, de que maneira você vai extrair aquela água, como, por exemplo, você tem alguns lugares onde você tem, as águas não são só dos rios, né, são dos aquíferos, como nós temos aqui no Brasil, o aquífero Guarani, onde grande parte da região de São Paulo utiliza como água potável, tem que extrair essa água potável para a população consumi-la dos aquíferos, especificamente do aquífero Guarani, e a forma de distribuição dessa água, como se vai dar esse abastecimento da água e, principalmente também, as perdas que vêm em consequência da utilização desse recurso hídrico. Então, por isso, o uso e eficiência, a sustentabilidade de extração, o abastecimento da água doce, a distribuição dessa água, para que ela chegue a todas e todos, bem como diminuir todas as perdas que pode ocorrer no caminho que essa água chega até as nossas casas, as empresas de modo geral. O quinto
na quinta meta especificamente, você está falando sobre proteger e restaurar ecossistemas relacionados à água, como, por exemplo, as nascentes, os rios. Então, como você vai fazer essa proteção, evitar que essas águas elas não consigam ficar em condições de que você tenha um acesso mais fácil. Então, a necessidade de você proteger, de você restaurar o ecossistema que está próximo da água, ou o próprio ecossistema da água. Então, tudo isso é importante para a manutenção da qualidade da água, para que nós tenhamos o acesso universal e equitativo. O sexto, que já terminou, que seria até 2020, mas ele foi prorrogado por mais 4 anos, que se chama, é uma meta voltada para proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, e aqui você inclui as montanhas, florestas, as zonas úmidas, os rios, os aquíferos, bem como os lagos. Então, seria o sexto. Esse sexto, ele se divide em duas submetas, a submeta A e a submeta B. A submeta A é justamente ampliar a cooperação internacional e o apoio prestado aos países em desenvolvimento. O que significa ampliar uma cooperação universal? Muitas vezes nós temos rios transfronteiriços, as águas são transfronteiriças, bem como você tem que utilizar, ter acordos internacionais, acordos de cooperação, de como utilizar aquelas águas, como, por exemplo, nós temos aqui no Brasil a hidrelétrica de Itaipu, que é binacional. Então, uma hidrelétrica que utiliza um determinado recurso, que é o recurso natural da água, para produzir energia. Essa energia é utilizada por dois países. Você tem que ter acordos internacionais, inclusive ambiental, para a manutenção e a proteção voltada àquele ecossistema da água, e também alguns países terem apoio internacional de cooperação para que ele consiga desenvolver tecnologias trazidas pelos países mais avançados, que têm aquela tecnologia, para que eles consigam melhorar a qualidade dessa água. Esse seria a submeta A. A submeta B, que está justamente voltado para apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento. Então, aqui você inclui a questão do saneamento, a questão da água. Nós falamos no plano global, mas também nós temos o plano local. Então, essas comunidades, elas têm que participarem, elas têm que entenderem, trazerem também o seu conhecimento, a sua cultura, para que seja melhor gerido aquela água, e que também o saneamento básico esteja de acordo com a cultura, com o desenvolvimento daquela região, daquela comunidade. Então, essas metas são importantíssimas para que se desenvolva melhor o objetivo número 6. Como eu falei adiante, o ODS 6, que é a água e saneamento, ele é considerado o mais transversal de todos, porque ele se comunica com todos os outros ODS. Não é possível você pensar em água e saneamento sem pensar em educação, sem pensar na questão de gênero, sem pensar na questão do desenvolvimento, na questão da infraestrutura, sem pensar na questão da inovação, de modo geral. Então, por isso que a abordagem que se dá a esse ODS 6, ela é uma abordagem dita integrada, porque ela tem uma viabilidade importantíssima, porque através do ODS 6 você acelera o desenvolvimento e o crescimento sustentável. Então, o sucesso de todos os outros ODS depende do ODS 6, e o próprio sucesso do ODS 6 depende de todos os outros ODS. Então, por isso, a transversalidade, a interligação do ODS 6, ela é muito mais ampla do que os outros. Eu vou trazer aqui para vocês uma figura, vocês depois olhem com carinho para essa figura, porque é justamente mostrando essa transversalidade do ODS 6, para que ela seja melhor compreendida visualmente.
Aqui eu trago para vocês, como ponto central, o ODS 6, água potável e saneamento básico, e mostro, através de setas, as vésperas das setas vão e voltam, de como essa transversalidade se dá. Ora, se você tem água potável, por exemplo, e saneamento básico, é óbvio que você vai atuar sobre a erradicação da pobreza. A erradicação da pobreza com água potável e saneamento também vai diminuir a questão da fome e você vai trabalhar com uma agricultura sustentável também, porque com uma água de qualidade, uma gestão de qualidade da água, uma gestão sustentável, você vai ter alimentos melhores e diminuirá também a poluição. Com isso, você também trabalha com a questão de quê? Da diminuição das desigualdades, porque se você diminui a fome, se você tem uma agricultura sustentável que dá alimentos sustentáveis e de qualidade, você vai também diminuir, erradicar essa pobreza, você vai melhorar a saúde, a qualidade, o bem-estar das pessoas. Outro ponto importante aqui é que mulheres e meninas, a questão de gênero também, as mulheres são as responsáveis em muitos lugares por o próprio transporte da água, pela qualidade da água, por preparar o alimento. Então, isso só para vocês terem ideia da importância e da transversalidade do ODS 6. Quando eu falo de energia também, ou seja, você tem a produção de energia elétrica, acabei de falar de uma usina hidrelétrica que utiliza a água para produzir energia. A energia gera desenvolvimento, a energia melhora as cidades, a energia também vai utilizando, desde que ela seja uma energia de qualidade, ela vai melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, ela vai melhorar a qualidade das cidades. E um outro problema também, acesso à água potável e saneamento, ela também vai produzir a paz, porque nós temos muitos conflitos relacionados com o uso da água, a distribuição da água. Então, isso também gera o que nós chamamos de justiça social, justiça ambiental, a paz de modo geral, nesse sentido de paz, entre as comunidades, entre os indivíduos, e o próprio Estado diminui esses conflitos. Então, isso é o básico que eu trago aqui para vocês sobre a transversalidade do ODS 6, a importância que ele tem. Com isso, eu encerro esse bloco todo desse tema sobre desenvolvimento e sustentabilidade. Trago aqui as referências que nós utilizamos nessa nossa aula sobre o ODS 6 especificamente. Espero que ajude vocês a se aprofundarem um pouco mais no conhecimento sobre o desenvolvimento e sustentabilidade ODS 6 e agradeço a presença e a participação de todas e todos. Até logo.